Amados irmãos, estamos debaixo da obra maravilhosa do Senhor que nos conquistou a paz com Deus. E nós queremos conclamar a todos para colocarmos-nos em pé e acompanharmos a leitura bíblica da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Faremos uma leitura alternada. O verso 11 leremos juntos. Romanos, capítulo 5, 1 a 11. Vamos proceder a essa leitura invocatória. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Todos, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos louvar a Deus com cânticos espirituais. Bom dia, irmãos. É sempre gostoso estar na casa do Senhor para adorar esse Deus que é a razão da nossa existência. Esse primeiro cântico, ele é uma oração na realidade. A gente pede que Deus, ele sopre sobre nós o seu sopro. E o sopro de Deus não é uma energia de Deus, mas sim uma pessoa. Esse sopro de Deus é o próprio Espírito Santo, que nos transforma de dentro para fora, que nos faz adorá-lo em espírito e em verdade, que mexe na nossa vida e que nos transforma. Vamos lá. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador.
bendito Rei e Salvador, Deus bendito Rei e Salvador. Luz das nações. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Irmãos, Deus é autossuficiente, Ele não depende de nós. No entanto, é maravilhoso quando a gente medita sobre esse fato que Ele se aproximou de nós. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele morreu para nos salvar, porque dele e por Ele. Esse cântico é baseado ali em Romanos 11. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele e por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Derramamos diante de Ti o nosso coração, apresentamos ao Senhor o louvor de nossas almas. Queremos declarar que tudo pertence a Ti, a começar dos nossos corações. Nada escapa ao Teu domínio, Senhor. E aqui nos cabe, em comunhão fraternal, diante da Tua face, tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti, pois, ó Deus, dedicamos este culto que homenageia, que honra, que glorifica ao Senhor e traz tanto benefício espiritual aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.
É nessa paz que nós queremos adorar, louvar ao Senhor, paz que vem de Deus, paz que não é engendrada apenas pelos nossos acordos terreais, por órgãos governamentais ou não, mas é paz que só Deus pode nos propiciar. Com este Espírito nós acolhemos a todos, saudamos-nos na paz bendita de Cristo. Queremos acolher os dignos visitantes e gostaríamos nesse momento de destacar a presença daqueles que nos visitam pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem estar conosco, quando estiver, coloque-se em pé e nós queremos presenteá-los com uma singela lembrança desta hora. Aqui na frente tem gente, lá atrás também. Sois bem-vindos, muito obrigado pelo carinho, pessoas que vieram participar do batizado das priminhas. Vocês são muito bem-vindos aqui. Aguarde só um instantinho para receber o nosso abraço, o nosso cumprimento. Deus abençoe a todos. Dando sequência às informações do nosso informativo, quero dizer que hoje você pode levar o seu almoço para casa. O Ministério Oxigênio está oferecendo as quentinhas da Dona Denise. Eu passei agora há pouco, está um cheirinho gostoso. Na saída do culto você pode adquirir as suas. Mas domingo que vem, você não leva o almoço para casa, você almoça conosco. É o almoço da Associação Comunitária, almoço mensal em prol das nossas crianças. Os ingressos estão à venda à saída do culto. Compre e participe desse congraçamento conosco. No sábado, dia 29 de março, às 15 horas, lá no templo, teremos o culto com a ceia dos idosos. No ano passado, nós trouxemos 110 idosos aqui para participar do culto. Nós estamos querendo triplicar esse número, porque daqui para frente, quem tem mais de 30 anos já é idoso, viu? Então, já virou a curva, né? Mas o culto é para trazer os nossos idosos, que às vezes até têm dificuldade de vir aos domingos, participar da ceia, mas é para toda a igreja. Então você vem, traz seu familiar, vem para participar do culto, será um momento muito gostoso. E no dia 30, a nossa Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de oficiais, e hoje você tem o encarte já com as informações. Na primeira página, o Conselho da Igreja está encaminhando uma tríplice homenagem, oferecendo à Assembleia da Igreja a oportunidade de conceder o título de presbítero emérito ao presbítero José Luiz Pires e de diáconos eméritos a Luiz César Valentim e Wilson Schmidt. É muito simples, na cédula, bastará, se você assim entender que são merecedores desse carinho, ticar ali no nome deles que você assim dá esse crédito. Já na página central do nosso encarte, estão todos os candidatos a presbíteros e na quarta capa os candidatos a diácono. No tocante aos diáconos, nós temos 11 nomes que estão apresentados e temos 11 vagas, sendo 9 para a sede e 2 para a congregação do Pilarzinho, que estão aqui num destaquezinho embaixo. Você pode votar em todos se quiser, sem problema. O conselho examinou todos os nomes, aprova, e assim, se você entender, você estará encaminhando todos eles ao diaconato. Já no tocante aos presbíteros, a página central, atente bem, nós temos 18 nomes que foram indicados e aprovados pelo conselho, mas só temos 11 vagas. Aqui nós vamos ser como Filipão, nós levamos todo o time, mas na hora de escalar só pode escalar 11. Então você vai orar diante de Deus, escolher os nomes que o Senhor indicar para compor o conselho da igreja, ou compor junto com os que continuam o seu mandato. Faça a colinha em casa, debaixo de oração, e no dia da votação, mediante a cédula, você rapidamente participará, como já tem acontecido das outras ocasiões. Os núcleos familiares, nessa semana, retomam suas atividades pontuais, e o encarte já traz aqui todas as reuniões, e lembrando que coordenadores e preletores têm a sua reunião junto conosco no sábado pela manhã, aqui nas nossas dependências, para um treinamento, uma reciclagem do nosso trabalho. As demais informações já estão no boletim. E nesse momento, nós temos a alegria de participar de um ato de batismo infantil de 2 priminhas, a Catarina e a Maitê, e eu gostaria que os seus queridos pudessem chegar aqui. Enquanto cantamos a primeira estrofe do hino 367, nós vamos proceder a este ato.
pecado ou mal. Já vai entender, não vou errar não, né? Pátria celestial, com Cristo Salvador. Duas priminhas, dois casais aqui apresentando seus queridos, e nós nos sentimos muito felizes por ver que a promessa do Senhor, que é nos conceder a sua bênção de ser Deus de geração em geração, vai tendo sequência. Desde os avós, os pais e agora essa nova geração. Isso é promessa de Deus. E o nosso Deus é o Deus que promete e cumpre. Ele não é um Deus que falha nos seus compromissos. Infelizmente, às vezes a gente falha. E é por isso que no ato de batismo, vocês estarão se comprometendo como pais na educação espiritual de suas filhas, mas sob a graça de Deus. Porque por nós mesmos nós somos incapazes de cumprir tudo. Mas Deus vai ser favorável, dar graça a cada um de vocês. E Ele vai, nesse sentido e nesse espírito, dar as condições para que vocês possam muito bem se desincumbir dessa missão. A Evelyn, o Bruno, a Vanessa e o William, com certeza, poderão cuidar bem das suas filhas para dedicar em glória e louvor ao nosso Deus a preciosidade de suas vidas. E nesse momento eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé, num ato solene, e acompanhar as perguntas e as respostas que nós ouviremos neste instante. Queridos pais, vocês reafirmam a fé que têm em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Neste ato vocês também ratificam que creem que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, alimento espiritual para nossas almas, informação acerca dessa tão grata salvação? Sim. Neste ato se comprometem diante de Deus e dessas testemunhas a educarem suas queridas filhas, Catarina e Maitê, nos caminhos do Senhor conforme a sua palavra? Sim. Se comprometem a trazerem na casa de Deus, onde vocês estiverem, vocês deverão fazê-las parte integrante da comunidade, porque por este ato elas vêm inclusive serem arroladas no hall de membros desta igreja. Fazem este compromisso? Sim. Se comprometem também a viverem a vida comum do lar, para que elas vejam espelhadas em vocês o que a palavra de Deus recomenda, e assim observem o que é uma teoria e o que é uma prática na vida comum do lar, em amor, em verdade, em justiça, os valores do reino de Deus? Sim. O reverendo Carlos vai orar. Criar filhos, Senhor, nos dias atuais tem sido um grande desafio. E diante, Senhor, dos compromissos, ó Deus, que os pais assumiram nessa hora, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor os capacite, para que possam, ó Deus, levar a bom termo, ó Deus, a educação dos seus pequeninos. Que são bênçãos, ó Deus, que o Senhor concedeu na vida destes lares, ó Pai, que cresçam, que desenvolvam para a glória do Teu nome e para a alegria deles. Nós te suplicamos isso, abençoe estes pais na condução e no cumprimento destes votos, para a glória do Teu nome e edificação dos seus filhos hoje e sempre. Amém. Está gelado. Catarina, filha da promessa, eu te batizo em nome de Deus Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Consolador. Essa água é fria. Maitê, filha da promessa, eu te batizo em nome de Deus Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Consolador. Confirmo a Deus o ato que fazemos em Teu nome. Abençoa estas famílias, são uma família só. Abençoa a família da fé que também se integra neste espírito de unidade, para que todas as suas gerações possam provar dos caminhos do Senhor, possam saber que o Senhor é o Deus de geração em geração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Minhas congratulações. Parabéns, Evelyn. Obrigada. Parabéns, Vanessa. Deus abençoe. Amém. Você também, parabéns. Parabéns, convidar, reverendo Edson, só um instantinho. Queria convidar o diácono Paulo Henrique, o superintendente da escola. Ele tem uma homenagem muito importante, porque ontem foi o dia
Internacional da Mulher. Pode vir aqui embaixo. E depois a Luciana pode ir lá se preparar para dar o seu recado. Bom dia, igreja. Graça e paz. Eu agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e ao pastor Juarez por mais esse espaço para a nossa querida escola dominical. E é um momento importante e singelo, bastante carinho. Ontem, na verdade, foi o Dia Internacional da Mulher. Nós já estamos um pouquinho atrasados, não tanto quanto vocês, às vezes, né? Mas, de qualquer forma, essa oportunidade de estarmos aqui é singela, é simples, mas de muito valor. Eu vou pedir para que todas as mulheres que estão aqui, as mulheres que nos acompanham pela internet, me permita, pastor, falar da minha irmã que está lá na Colômbia, mas eu quero que todas as mulheres aqui se levantem. Com todo o respeito, vou pedir para que todas fiquem em pé. Vocês vão receber uma pequena lembrança que os diáconos vão distribuir para vocês. E vocês vejam na tela das televisões, é como se a escola dominical estivesse presenteando-as com uma rosa. É uma homenagem simples, mas que demonstra o valor que vocês têm, não só para nós, mas como para toda a sociedade. E eu pensei em várias situações, em poesias, mas Deus me conduziu da seguinte forma: homenagear vocês é também usar dois termos que nós temos até dificuldades no dia a dia. E os pastores nos trazem Deus nos traz através dos nossos pastores as várias mensagens para nos alertar, para puxar a nossa orelha em relação à humildade. Então, nós queremos a vocês, de uma forma para homenagear, pedir perdão por tudo que nós fazemos e falamos que não agradam vocês, que não satisfazem vocês. E, em muitos momentos, nós somos um pouco mais rudes, mas... E, ao mesmo tempo, eu quero dizer que quando as mulheres... Isso é um recado para os homens. Quando as mulheres são um pouco mais duras conosco, elas estão falando com amor, podem ter certeza. E a outra palavra é agradecer. Agradecer pela bondade, pela amizade, pelo carinho, pelo amor dedicado a vocês, a nós, homens, filhos, genros, irmãos, maridos. É uma forma que eu tenho de agradecer a vocês em nome... Eu peço permissão a todos os professores da escola dominical, em nome da escola dominical. Eu queria pedir para o nosso pastor fazer uma oração para vocês, e muito obrigado pela gentileza de levantar, e aceite isso de coração da escola dominical. Rendemos-te graças a Deus pela vida do conjunto feminino que faz parte da nossa igreja, desde a mais tenra menininha até a mais veneranda irmã, que testemunha o teu amor e com a sua sensibilidade peculiar trazem o estímulo, o alento, o conforto aos nossos corações como instrumentos do Senhor. Abençoa cada uma dessas mulheres. Que este dia, que é uma marca internacional, também possa servir de parâmetro para todos os dias, onde elas merecem todas as nossas homenagens. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor em Cristo Jesus. Amém. Quem não recebeu ainda, fique em pé, o resto vai sentando, e a Luciana tem um recado importante. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Eu estou aqui para dar um recado e um convite muito especial. Sexta-feira, agora passada, a gente começou um núcleo familiar. Dentro do boletim tem esse encartezinho. Então, de sexta-feira, acontece o núcleo Alto da Glória, na casa do Alexandre e da Michele. Queria que eles ficassem em pé, só para o pessoal reconhecer vocês. E nesse semestre, obrigada, a gente vai estudar esse livro que fala sobre as 7 necessidades básicas da criança. E na última sexta-feira a gente teve uma dinâmica bem especial, usando esse balde com bolinhas de gude. Quantas bolinhas, Juarez, você acha que tem aqui? Mais de 10. Mais de 10. Pastor Carlos? 200, Cláudio? 632. Quase, Cláudio, quase. Aqui tem 572 bolinhas de gude. Isso representa o número de semanas que você tem
para estar junto com o seu filho e ensinar como a gente se compromete no ato de batismo, né? Sobre o amor e o poder de Deus para os nossos filhos até eles completarem 11 anos. Então, a cada semana que vai passando, você tira uma bolinha daqui. Então, quando eu vi essa dinâmica, eu falei, meu Deus, são poucas bolinhas, né? Então, e passa muito rápido mesmo. Então, a gente vai estar falando sobre essa dinâmica e tantas outras coisas boas às sextas-feiras na casa do Alexandre e da Michele, que são os nossos conselheiros da UCP. E na quarta-feira, na casa da Andréia, no núcleo onde a Andréia é coordenadora, fica em pé, Andréia, para o pessoal também te ver. A gente também vai ter o núcleo infantil para as crianças lá. Então, Luciana, eu não posso ir na sexta-feira. Então, na quarta-feira, na casa da Andréia, também, no núcleo que a Andréia é coordenadora, nós também teremos um material específico para ser ministrado para as crianças, tá bom? Então, todos estão convidados e, acima de 11 anos, a gente já tem encaminhado os pré-adolescentes para virem às sextas-feiras aqui no culto da UPA. Tá? Obrigada. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, capítulo 1. Ouçamos a leitura dos versos 1 a 4 e 9. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João proclama a maravilha da presença do Senhor entre nós, o Verbo de Deus encarnado em Jesus Cristo, que foi conhecido em figura humana, que acompanhou os seus discípulos, que ensinou, praticou milagres e se entregou para, pela morte na cruz, fazer tudo o que era preciso para a nossa salvação. E o perdão é oferecido a cada um de nós. Alguns vão dizer, eu não preciso de perdão. Quem disser isso é porque não examinou o seu coração. Nós praticamos, sentimos a necessidade do perdão, porque ofendemos a Deus com palavras, pensamentos e atos. Também ofendemos ao nosso próximo. E a nós mesmos, nós temos necessidade de perdão. Esta é uma necessidade profunda na vida das pessoas, porque quantas pessoas têm a sua vida amargurada por não terem o perdão para si próprias. Vamos refletir e meditar sobre esta maravilha do perdão de Deus para a nossa vida, aceitá-lo integralmente. E oremos silenciosamente.
Fiquemos em pé para orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ouve a nossa oração, a oração do teu povo, que humildemente se curva perante ti, buscando a tua presença, a tua misericórdia. Nós sabemos, ó Deus, que somos pequenos e diante da tua grandeza nós nos sentimos muito humilhados. Mas, apesar de teres criado todo esse imenso universo, tu não te afastaste para distâncias imensas, mas estás conosco através do teu Santo Espírito. E te agradecemos porque revelaste a tua presença e a tua pessoa a nós em Cristo Jesus, mostrando a misericórdia, o amor, tudo que nós podemos encontrar no teu santo coração para a nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que somos fracos, somos falíveis, somos sujeitos e realmente pecamos, mas queremos, ó Deus, que tu consertes a nossa vida, nos encaminhe nos trilhos certos. Nós queremos também, ó Deus, que tu nos convenças de que é preciso estar na dependência da tua vontade e da tua graça. Muitos de nós nos sentimos independentes e autônomos, mas na realidade a nossa vida, para ser feliz, depende da comunhão com o teu Santo Espírito. Abençoa as pessoas que ouvem a tua palavra, que elas sejam tocadas pelo teu Santo Espírito para a necessidade de conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador das suas vidas. Abençoa as crianças, abençoa os enfermos. E te pedimos uma bênção especial sobre a nossa irmã Nilceia, que perdeu a sua irmã Nilza. Nós te pedimos, ó Deus, que tu consoles o seu coração com a tua graça, com o bálsamo do teu Santo Espírito, dando a ela a certeza da tua companhia, da tua graça e do descanso que deste para a tua serva Nilza. Vamos, ó Deus, acompanhar a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que têm aflições, todos aqueles que estão padecendo algum tipo de sofrimento, que nós não sejamos insensíveis e afastados, mas tenhamos empatia e a coragem e a disposição de sofrer o drama das outras pessoas. Abençoa as crianças para que tenham a orientação do teu Santo Espírito através da igreja e dos seus pais. Dá-nos, ó Deus, o convencimento de que dependemos de ti para tudo o que nós fazemos na vida. Nós queremos, ó Deus, estar ligados ao teu Espírito, ligados ao teu coração e seguindo os teus planos, pois é através disso, por meio desta união e desta comunhão, que nós conhecemos o caminho que nos é aberto por Cristo Jesus, que ilumina toda a nossa vida. E nós, neste instante, unidos no mesmo sentimento, queremos orar como Cristo ensinou aos seus discípulos daquele tempo e também nos ensina agora, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Graças e paz, amados. Bom dia, igreja. Esse dia bonito que Deus fez para nós. O pastor Juarez já falou, mas vale reforçar. Temos eleição no dia 30 de março
para presbíteros e diáconos. Importante a igreja saber que esses nomes foram indicados, foram avaliados pelo conselho, foram entrevistados, todas as pessoas, foram debatidos e o conselho aprovou a indicação desses nomes. Há um critério, a igreja se preocupa com isso de forma muito séria, porque é o serviço da casa de Deus. E todos esses homens candidatos à diaconia e ao presbiterato são homens que têm disposição a servir um pouco mais, de uma forma um pouco mais compromissada. Não que outros também não tenham, mas eles se dispuseram a assumir um cargo. Há pessoas que servem sem cargo, há pessoas que servem porque está na sua natureza, no seu coração. Essas pessoas se dispuseram, inclusive, a concorrer a um cargo. Então é importante isso. São pessoas que estão se dispondo do seu tempo, dispondo tempo de oração, inclusive. E é importante nós, como eleitores, também orarmos para essa eleição. Que Deus toque no nosso coração e possamos fazer o xizinho naqueles que o Senhor vai nos confirmar. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 98. Salmo de número 98. Nós estamos indo para o nosso momento de dízimos e ofertas, momento que Deus nos proporciona a possibilidade de exercermos nossa fidelidade para com Ele. Deus exerce sua fidelidade a cada segundo para conosco. E nós temos um momento especial de exercermos a fidelidade. Salmo 98 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem com júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. E os povos com retidão, com alegria, exaltemos ao Senhor. É sempre importante a gente ler esse salmo e vincular ele com Romanos 8, 38 e 39, que diz que nada nos separará do amor de Cristo. Isso é motivo de alegria, motivo de júbilo, principalmente isso. Vamos convocar nossos presbíteros e nossos diáconos, para o recolhimento das ofertas, enquanto cantamos o hino 42. Por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede a mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus morrendo seu sangue por nós derramou,
Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Coloquemos em pé, por favor. As crianças possam vir à frente com a tia Luciana. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultar, exultar, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Pai eterno, obrigado pela oportunidade que nós temos de exercer a nossa fidelidade. O Senhor nos proporcionou essa graça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua igreja tem sido muito abençoada com as famílias que o Senhor traz aqui. A tua igreja tem sido abençoada, ó Pai, com a fidelidade do teu povo. Abençoa cada família representada. Que haja fartura, que haja abundância, que haja, ó Deus, prosperidade no meio do teu povo. Pedimos também de forma especial por essas crianças, esses pequeninos, Senhor. Que a tua graça, o teu Santo Espírito os envolva, os abrace e acompanhe cada dia de sua vida, ó Pai. Mas principalmente que coloque neles, ó Deus, neles o coração, ó Pai, desejoso de conhecer a tua palavra. Revela-te a eles, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo à leitura bíblica comigo no texto que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versos de 1 a 7. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Enquanto você abre o texto bíblico, só queria dar uma notícia aos irmãos. Diácono, ex-diácono da nossa igreja, atual presbítero da igreja presbiteriana de Foz do Iguaçu, nosso irmão Zaqueu, o pessoal lembra do Zaqueu, ele perdeu a irmã dele ontem, com 26 anos, há 3 dias havia sido descoberto leucemia, e não houve tempo para tratamento, a família está muito abalada. Eu quero te pedir que você lembre-se de orar pela vida do Zaqueu, pela sua família,
por esse momento de passamento. Uma moça na flor da idade, passou mal, foi ao médico, descobriram leucemia, em 3 dias não houve o que fazer. Então, é um momento muito delicado para aquela família que é tão querida para todos nós aqui da igreja. Lembre-se de orar, então, pela família do Zaqueu. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1 ao versículo de número 7, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, estamos aqui nessa hora para meditarmos na tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que na ação livre e soberana do teu Espírito Santo, nossos corações sejam, Senhor, tocados por ti, tocados pela tua vontade, pelo teu querer e pela tua palavra. Faz a obra, Senhor, que ninguém pode fazer senão somente o Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem foi dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E nesse mês de março, nós não temos só essa temática para celebrarmos, mas também no boletim da nossa igreja, você pode perceber pela pastoral do Reverendo Juarez, nós temos a temática da mordomia das finanças, a mordomia dos recursos, que é a temática do mês de maio da nossa comunidade. Eu queria fazer um exercício de juntar essas duas questões, tanto o Dia Internacional da Mulher, quanto a luta para sermos mordomos dos recursos que Deus tem nos concedido. 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situadas na cidade americana de Nova York fizeram uma grande greve por melhores condições de trabalho, por uma realidade mais justa. Mulheres trabalhavam 16 horas ininterruptamente, não podiam sequer amamentar os seus filhos. Havia uma exploração do trabalho feminino de maneira assim imensa. Elas chegavam a ganhar 1/3 do salário masculino para o mesmo trabalho. Então, essas mulheres tecelãs, elas param uma fábrica durante todo um tempo e, para complicar a situação, cerca de 130 tecelãs morrem carbonizadas num ato totalmente desumano, quando, numa reação à greve destas mulheres, a fábrica é trancada com elas dentro e incendiada, e elas morrem ali carbonizadas. 8 de março de 1857. Por isso que ontem, todos os lugares houve um momento de homenagem às mulheres, por conta dessa data. A ONU reconheceu então o trabalho destas mulheres e a luta dessas mulheres por melhores condições, por dignidade, e reconheceu esse dia como Dia Internacional das Mulheres. As mulheres de 1857 fizeram história.
Aliás, mudaram a história. Inúmeras mulheres hoje em dia têm os seus direitos respeitados, possibilidade de mercado de trabalho e outras coisas mais pela luta de mulheres como estas tais lá atrás. Gente que pagou às vezes até com a vida, para que hoje a sua vida fosse melhor sucedida. A Bíblia nos fala de diversas mulheres que foram instrumentos de Deus na transformação social, na transformação familiar, na transformação nacional, na transformação econômica. Mulheres que foram usadas por Deus para revolucionarem um tempo e para abençoarem muitas outras pessoas. Alguns exemplos bíblicos rápidos. A primeira delas, a rainha Esther, a bela judia, escolhida para ser rainha na região da Pérsia, mulher lindíssima. Ela ganhou um concurso de beleza e por conta disso ela fora escolhida rainha, sucessora do trono imperial. A beleza desta mulher estava a serviço do reino de Deus. Esta mulher foi um poderoso instrumento para a preservação de toda uma nação israelita. Mordecai, tio de Esther, certa vez lhe chegou a dizer as seguintes palavras: por que, Esther, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E Esther, na posição de rainha, não se cala e é instrumento de preservação de toda uma nação. Vale a pena a leitura do livro de Esther no Antigo Testamento. Um segundo exemplo que nós podemos destacar, também está ali na tela, são das mulheres Joquebede e Miriam. Joquebede, mãe de Moisés, Miriam, irmã de Moisés, duas mulheres de fibra, de coragem, de astúcia, mulheres que eram planejadoras, que faziam projeções futuras das ações que deveriam ser empreendidas, em um tempo em que as crianças estavam sendo mortas em tenridade, em um tempo em que os meninos judeus estavam sendo sacrificados no Egito assim que nascessem. Joquebede dá à luz a um menino, e juntamente com Miriam, sua filha, resolvem que não entregariam esse menino ao morticínio que estava acontecendo. Conspiram contra o ambiente da história e criam um pequeno menino que começa a crescer e a chorar mais alto, e então elas bolam uma estratégia. A filha de Faraó era estéril. O rio Nilo era considerado Deus da fertilidade, e a filha de Faraó descia para tomar banho no Deus da fertilidade para ver se engravidava, se tinha um filho. E quando ela desce para banhar-se, elas então num cestinho descem o menino Moisés, que é acolhido pela filha de Faraó como um presente do Deus Nilo para a sua vida. Ela não permite que o menino seja morto. Ela cria o menino, preste atenção, da ação ousada destas duas mulheres. Deus começa uma revolução histórica de 430 anos de escravidão de Israel. Conquanto vivemos em um mundo que mostra sinais de seu machismo, conquanto vivemos em situações ainda em que as mulheres não alcançaram em muitos aspectos a mesma realidade do homem, nós gostaríamos de meditar com vocês nessa passagem. Como mulheres são usadas como instrumentos de Deus de maneira poderosa para livramento de uma nação, de uma família e de diversas situações. O texto que nós lemos nessa manhã nos fala nos dias do profeta Eliseu.
Se você voltar ao capítulo 3, você vai ver que Israel teve um grande problema depois da morte de Acabe com os moabitas. Os moabitas se rebelaram contra Israel, começaram a criar uma confusão, dominaram parte do território e o povo ficava naquela situação adversa e conflituosa. Então Eliseu profetiza a respeito da libertação que Deus promoveria em Israel das mãos dos moabitas. Quando isso acontece, o texto do capítulo 3, olha para a sua Bíblia, termina com um ato horrível. Uma criança é sacrificada diante do altar. Um filho é morto em oferecimento aos deuses. A vida estava sendo banalizada, jogada na lata do lixo. Uma criança não tinha valor. No capítulo 4, dentro desse ambiente de banalização da vida, onde crianças eram mortas, uma mãe chega para Eliseu com um problema gravíssimo. O seu marido havia morrido. Os seus filhos estavam para ser levados como escravos. Ela não tinha perspectiva de futuro. O texto bíblico apresenta para a gente 4 quadros grotescos da banalização e do terror na vida daqueles dias. Em primeiro lugar, o quadro de desagregação familiar. Pode virar a tela para a gente. O quadro de desagregação familiar era um quadro irreversível, humanamente falando. Desagregação familiar. A desagregação tem início, geralmente, com a separação do casal. Quer seja pela morte, quer seja pelo divórcio. Deixa eu te dizer uma coisa. A desagregação toma conta de alguns lares e quem paga a conta são os filhos. E isso está no texto. O marido morreu, deixou um buraco enorme, uma lacuna dentro do ambiente familiar, e os filhos iriam pagar a conta da desagregação familiar. Não aconteceu só naqueles dias, acontece hoje também. Muitos filhos hoje são presas facílimas das drogas, são levados como escravos pelas drogas por causa da casa, da família, do marido, da mulher, da desagregação familiar. Não são poucas as casas de recuperação de pessoas dependentes químicas que não trabalham apenas com a pessoa em si, trabalham com a família, porque muitas vezes o problema não é a pessoa. É a família, é a desagregação familiar. A segunda realidade que o texto nos apresenta é o quadro de luto. A mulher havia perdido o marido. Mulher sem marido naqueles dias era sinônimo de penúria, desamparo, sofrimento. Mulher não tinha espaço no mercado de trabalho. Mulher não podia ir para a luta. Mulher não tinha isso. Então, sem marido, o que lhe restava era penúria, era sofrimento, era desamparo. Além do luto, tinha toda uma opressão social sobre a viúva. Terceiro quadro, quadro de escassez. Com a morte do marido, eles não conseguiam fazer frente às despesas da casa. Essa mulher chega para o profeta e diz: meu marido, teu servo, morreu e nós estamos com uma dívida e os meus filhos vão ser levados de casa por conta da dívida que nós contraímos. Não temos o que comer. O profeta diz: o que é que você tem em casa? Ela diz: tua serva não tem absolutamente nada. Desagregação, luto, escassez e pior do que tudo, quando se olhava para o horizonte, não havia uma perspectiva de futuro promissora. Os meninos seriam levados como escravos. Talvez aquela mãe nunca mais, novamente, retornaria a vê-los. Nunca mais teria direito sobre eles novamente, por conta da dívida, por conta da escravidão. Qual era o futuro que se descortinava diante daquela casa, diante daquela família? Uma mulher frágil, diante de uma sociedade machista, truculenta, com uma dívida financeira inenarrável. Como fazer frente diante disso? Talvez você esteja aqui nessa manhã, também com uma dívida na sua conta, que vai ficando vermelha, vermelha, vermelha.
daqui a pouco vai ficando roxa, roxa, roxa. Não sabe de onde tirar recursos. O ano está apenas começando. O mês acaba no dia 20, o seu salário, ainda sobra 10 dias de mês sem você ter condições de fazer frente. Escassez, dificuldade. Um buraco que vai aumentando. Essa semana eu li no site UOL a respeito do impostômetro. Nós já pagamos 300 bilhões de imposto no Brasil, nos 3 primeiros meses do ano. Uma conta exorbitante. Imposto que vai, mas não vem. Não vem em forma de saúde, não vem em forma de educação, não vem em forma de segurança, não vem em forma de habitação. Nós vamos vendo cada vez mais essa realidade de dificuldade de tomar conta do nosso país. Em contrapartida, para fazer frente a isso, vão se criando bolsas. Bolsas como dependência química das drogas. As pessoas vão se dependendo daquilo para fazer frente à sua própria sobrevivência. Esse era o quadro também muito próprio daqueles dias da viúva, desta mulher que ficou desamparada. Há algumas lições para a gente aprender nesse texto. Deus mudou a sorte daquela mulher, daquele lar, pela instrumentalização de uma pessoa, de uma mulher, de uma pessoa sensível. Deus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua realidade econômica, a sua casa no dia de hoje. Eu queria meditar rapidamente em alguns princípios. Primeiro princípio, como é que Deus instrumentalizou uma mulher para mudar a história da sua casa? Uma casa que não tinha perspectiva, uma casa que tinha dívidas, uma casa que não tinha horizonte, que estava vendo a desagregação comer, e de repente o texto termina com uma nova opção. Como Deus faz isso? Primeiro, pela submissão à palavra de Deus. Esta mulher perdeu tudo, queridos. Perdeu dinheiro, perdeu o marido, estava perdendo a esperança de futuro. Mas uma coisa essa mulher não perdeu: a submissão à palavra de Deus. No versículo anterior, por conta dos problemas com Moabe, uma criança fora sacrificada para tentar reverter o quadro de domínio de Israel sobre os moabitas. Que os deuses nos abençoem, que os deuses acolham o sacrifício dessa criança. Se este era o ambiente religioso, social daqueles dias, talvez aquela mulher poderia muito bem fazer o mesmo. Ela tinha 2 filhos. Eu vou sacrificar um para ver se a divindade de repente me abençoa na libertação do outro. Havia uma confusão religiosa, social, mas ela não se permite seguir por estes mesmos caminhos. Ela perdeu o marido, ela perdeu tudo dentro de casa, ela estava perdendo os filhos, mas ela não perde o senso de submissão à palavra de Deus. Ela vai procurar o profeta. Ela talvez tivesse tantas vozes para ouvir naquele momento, economistas, reis, líderes sociais, mas ela vai até o profeta. O profeta era a encarnação de Deus, da sua voz, da sua orientação no meio do seu povo. Ela vai buscar em Deus, em sua orientação, um caminho seguro para sair daquela situação adversa. O salmista diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Deus muitas vezes nos permite passar tempos de aflição, para que nós tenhamos uma experiência um pouco mais profunda com os caminhos do Senhor. Jó diz isso: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser mudado. O profeta Eliseu, que simbolizava a voz de Deus, simbolizava também a presença de uma orientação segura. Muitas são as vozes hoje em dia. Há vozes para todos os gostos. Ouve-se de tudo, de especialistas terreais a motivadores profissionais. Mas o que a gente não tem ouvido é a voz de Deus, inclusive dentro da igreja. Se nós vivemos numa sociedade pós-moderna, cuja característica é a superficialidade, nós não somos distintos disso no conhecimento da palavra dentro da igreja. Somos superficiais.
não ouvimos a voz de Deus como precisava, não estudamos a voz de Deus como necessitava. E por conta disso é que Paulo diz lá nos seus escritos que há pessoas que são jogadas a todo vento de doutrina para lá e para cá, como meninos, porque não tem profundidade na submissão à voz do Senhor. Nós estávamos falando do Zaqueu que perdeu a sua irmã, mas a Bíblia fala também de um outro Zaqueu, um homem que era apegado ao dinheiro, um homem que tinha uma paixão economista absurda, tudo que ele podia defraudar dos outros para amealhar para si, ele fazia. Ele passava a perna nos outros, ele aumentava o imposto, o negócio dele era dinheiro. A Bíblia diz assim: aqueles que querem ficar ricos cairão em tentação e cilada. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e isso estava internalizado na alma de Zaqueu, até o dia que ele se encontra com Jesus, até o dia que a voz do Senhor é ouvida por ele. Hoje eu vou ficar na sua casa, e toda uma história de vida de um homem avarento, e a Bíblia diz que a avareza, a idolatria, é mudada quando, pela submissão à palavra de Deus, a sua vida ganha uma nova dimensão. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. Essa mulher foi buscar na orientação segura da palavra de Deus uma perspectiva de horizonte para o seu futuro. Em segundo lugar, ela vai buscar também a disposição do trabalho para enfrentar essa questão. Ela vence esse tempo de adversidade pela disposição ao trabalho. Essa viúva busca socorro em Eliseu. E Eliseu pergunta à viúva: o que é que você tem em casa? E ela diz assim: tua serva não tem nada a não ser uma vasilha com azeite. E então Eliseu diz assim para esta mulher: pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas, vasilhas, panelas, cântaros, tudo o que você puder, você reúne dentro da sua casa. E ela então sai, faz isso, fecha a porta e começa a pingar o azeite, vasilha por vasilha. Queridos, essa mulher estava aprendendo com a orientação do profeta que a bênção de Deus vem pelo trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Num estalar de dedos, Deus poderia encher a casa daquela mulher de azeite até o gargalo, mas não fez. O fez por intermédio do trabalho, da participação dela, do envolvimento com as coisas que ela tinha em casa. Se há uma maneira de dignidade, de nós alcançarmos vitória, inclusive até mesmo econômica, é pelo trabalho. Ela sai, ela busca as vasilhas, ela trabalha. O caminho de mudança de Deus na vida das pessoas passa pelo trabalho. Trabalho promove dignidade. Trabalho sob a bênção de Deus traz satisfação. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tem gente que não quer trabalhar. A palavra de Deus diz assim: quem não trabalha, não coma. Tem gente que, se tivesse a condição daquela mulher, diria ao profeta: ah, profeta, eu estou tão cansada, não tenho como fazer isso. Deus podia mandar azeite de outra forma, afinal de contas, Deus é Deus e pode todas as coisas. O livro de Provérbios diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A bênção da multiplicação, do sustento de Deus na vida dos lares passa pelo envolvimento no trabalho. Uma terceira lição passa também pela compreensão de que o milagre acontece dentro de casa. Pode virar a tela para a gente. Pela real valoração da família. Se no capítulo 3, o versículo 27, o pai foi capaz de matar o seu filho sem qualquer temor, numa questão de banalização da família, o texto diz que essa mulher vai às últimas consequências. Ela luta, ela esperneia, mas ela mostra, ela evidencia uma real preocupação, valorização do seu lar, da sua família. Hoje, troca-se de família como se troca de roupa.
como se troca de roupa. Tem gente que é fiel ao time de futebol, é fiel ao emprego, mas não à família. Família a gente arruma em qualquer esquina. O que eu acho interessante nas palavras de Eliseu é que ele enfatiza o fato: entra na tua casa, põe os teus filhos para dentro, fecha a porta, porque é dentro de casa que a graça de Deus vai se manifestar, é dentro de casa que o milagre vai acontecer. Isso me faz lembrar de um outro milagre, o milagre da menina que faleceu, filha de Jairo, e Jairo vai buscar Jesus, e Jesus chega na casa de Jairo, e a turma ri de Jesus, dizendo, ela morreu. Jesus diz, ela dorme. Jesus põe todo mundo para fora, traz Jairo, a esposa, para dentro de casa, fecha a porta e diz para a menina, Talita cumi, e a menina se levanta. As coisas de Deus acontecem dentro de casa. Às vezes nós queremos mudanças do lado de fora, as coisas precisam mudar dentro de casa. As manifestações do milagre começam de maneira interna, no ambiente familiar, relacionamento marido e mulher, pais e filhos. Fecha a porta da tua casa, entra, porque é ali que Deus vai fazer as coisas se transformarem. É por isso que Josué tem uma das passagens mais tremendas do Antigo Testamento, onde ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há quanto tempo a família não dá uma parada com tudo, fecha a porta, para celebrar uns aos outros o amor de Deus? Tem sempre alguém para atrapalhar. Televisão, é internet, é vizinho, é namorado de filha, é namorada de filha, é isso, é aquilo. E a gente vai perdendo tempo. E vai perdendo tempo. Quarta lição, o tempo está correndo. Pela destinação correta dos recursos que Deus nos concede. Como é que Deus muda a história dessa família? Como é que Deus usa esta mulher para transformar o ambiente da sua família? Pela destinação correta dos recursos. O milagre estava acontecendo, o azeite estava se multiplicando de maneira farta, as vasilhas estavam se enchendo, e os olhos, tanto dela quanto dos meninos, estavam aterrorizados diante da bênção de Deus. E ela diz, chega outra panela. E o menino diz, acabaram-se as panelas. E naquele momento também finda-se um milagre. A mulher continuava dívidosa, cheia de dívidas. A mulher estava sem marido, ainda estava viúva. Os filhos estavam ameaçados de serem levados como escravos. Mas ela estava com a casa agora cheia de azeite. Ela corre atrás de Eliseu e pergunta, e aí, o que é que eu faço? E Eliseu diz para ela, dá uma destinação correta aos recursos que Deus pôs na tua mão. Vende o azeite, paga a tua dívida, e você vive com aquilo que sobrar. Tem gente que nessa hora pega o dinheiro e vai fazer uma viagem internacional. Afinal de contas, tanto sofrimento, perdi o marido, os meninos assim, a gente precisa dar paga a tua dívida, dá uma destinação correta aos recursos que Deus tem posto na tua mão. O problema não são os recursos ou a falta deles, o problema é a maneira como nós estamos administrando aquilo que Deus tem posto na mão da gente. Ageu, o profeta, dizia que o povo recebia o salário e punha num saquitel furado, caía, perdia no meio do caminho, porque era um povo que não era condigno com a destinação correta dos recursos na casa de Deus, na vida, no sustento. Gente que desperdiça. Eu tive uma palestra na Escola Superior de Guerra em 1997, na época com o ministro da Agricultura e Reforma Agrária, o Antônio Cabreira, e ele disse assim, tudo que é produzido na terra, dá para todos os seres humanos se alimentarem 3 vezes ao dia. Tem gente que se alimenta mais de 5, e tem gente que não tem um prato de comida no dia. Metade ou 1/3 daquilo que é produzido nos campos do Brasil fica no meio do caminho por desperdício e falta de cuidado. Nós desperdiçamos os recursos que Deus nos dá. Não os administramos adequadamente. Quer seja na nossa vida pessoal, quer seja na nossa vida familiar ou em qualquer percepção maior. Seguindo um pouquinho para frente,
Quinto lugar, como é que Deus mudou a vida daquela família? Pela boa administração das bênçãos de Deus, não apenas pela destinação dos recursos que Deus havia dado de maneira correta. Paga a sua dívida, quita o seu débito, resolva o seu problema, se veja livre disso. E aí, o que é que eu vou fazer para frente? Como é que eu vou sobreviver? Os meninos ainda são pequenos. E Eliseu diz assim: pega aquilo que sobrou e vocês vão viver disso. Há de juros, de aplicação bancária? Não, muito provavelmente da venda de azeite. Comprem mais azeite, vendam mais azeite, negociem o azeite. Eles já mostraram que eram bons negociantes de azeite, tinham a casa cheia de azeite e venderam tudo, pagaram as dívidas. O que sobraria, daria para começar um negócio, para trabalhar, para administrar as bênçãos de Deus na vida da gente. Saber administrar as bênçãos de Deus. Os recursos podem ser parcos muitas vezes. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, mas nas mãos de Deus multiplicam, sobram, acabam por alimentar 5.000 pessoas e ainda são recolhidos 12 cestos cheios de pães. Algumas lições extraídas para a gente finalizar a nossa reflexão. Primeiro, o cuidado de Deus com os que o temem. O texto diz assim para a gente: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. É assim que a mulher caracteriza o seu marido: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Deus não desampara aqueles que o temem. Nós podemos passar dias, às vezes, de aflição. Zaqueu perdeu a sua irmã ontem por leucemia, 26 anos. Eu perdi meu irmão com 32. Deus às vezes permite essas situações, mas Ele não nos desampara. Deus não desampara aqueles que o temem. Segunda lição: o milagre não tem limites. Veja o que é que o profeta diz à mulher: busca vasilhas emprestadas, não poucas. Quanto mais você tiver, mais o milagre de Deus vai multiplicar. Nós muitas vezes colocamos limites às coisas de Deus. O velhinho fazendo 100 anos, e aí então vão cantar o parabéns para o velhinho. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades. Tralalá, lalá, né? Não dá para cantar mais muitos anos de vida. E aí na hora da oração, que ora, a pessoa que ora: Senhor, obrigado por essa vida, agradeço. Só isso. O velhinho diz: não vamos pôr limites à bênção de Deus. Se Deus quiser dar mais 100, né? Às vezes a gente põe limites. O milagre de Deus não tem limites. E Paulo diz isso em Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, para a gente finalizar, o milagre de Deus na transformação da família está associado com a nossa disposição, a nossa atitude de fé perante a voz do Senhor. Eliseu diz: o que é que você tem em casa? Eu tenho uma botija. Então vai, pega a vasilha emprestada, entra na tua casa e pinga o azeite. E ela obedece. Ela não lamuria, ela não lamenta, ela abre o seu coração. Talvez você esteja aqui nessa manhã passando aflição familiar. Situação não apenas financeira, mas de desagregação mesmo. Um lar que está caminhando para a tragédia, para a ruína, tanto quanto desta mulher que o texto nos apresenta. Deus mudou a história de uma família por intermédio da postura de uma mulher, de uma pessoa que se levantou na orientação de Deus, e ela que estava vendo a sua casa ir à bancarrota, foi o instrumento de, no final do texto, ter um negócio próprio, o livramento dos seus filhos e um sonho para a vida inteira de felicidade. Eu quero te convidar a um momento de oração. Talvez você esteja aqui nessa manhã com
com problemas familiares, financeiros. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e a vir orar no altar do Senhor. Deus não nos dá uma palavra simplesmente à toa. Há propósitos, há motivos. E eu queria te convidar a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. A mulher saiu da onde estava e foi até onde estava Eliseu. E eu queria te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui, para a gente orar. Se você tiver isso no seu coração, se você tiver isso na sua alma, na sua situação financeira, familiar, eu quero te convidar, sai do seu lugar. Eu não conheço o seu problema e nem quero conhecer, mas Deus sabe o que é que está acontecendo. Às vezes sabe que amanhã você tem uma conta para pagar e você não tem esse dinheiro, vai cortar a água, vai cortar a luz. Você está desempregado, você olha para frente, você não tem perspectiva de melhores dias. Você não sabe de onde vai vir o recurso para manter a sua casa. Às vezes você está passando uma crise familiar, o marido foi embora, a mulher foi embora, a desagregação, os filhos estão chorando, não há perspectiva de futuro. Quero dizer para você que Deus pode mudar tudo isso. Mudou na vida daquela mulher, pode mudar na sua vida. Eu queria que você orasse ao Senhor, primeiramente, silenciosamente, e colocasse a sua luta na presença de Deus. E dissesse para Deus: Senhor, eu estou aqui na frente, porque meus filhos vão ser levados escravos, porque a tua serva não tem nada em casa a não ser um azeite. Coloca para Deus. Eu vou orar para a gente finalizar o nosso culto, porque o Deus que operou na vida daquela família, o Deus de Eliseu, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pai, nós estamos reunidos na meditação da Tua Palavra nessa manhã. A Tua Palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ó Deus, a banalização da vida no mundo que nós estamos vivendo, muitas vezes, ó Deus, nos deixa atônitos, sem perspectiva de futuro. Vendo crianças sendo, ó Deus, entregues à escravidão das drogas, por conta de tanta desagregação familiar, problemas financeiros, um mundo que pensa o dia inteiro só em dinheiro, só em ficar rico, só em querer ter mais, quando nós estamos deixando de ser mais. Nessa hora nós colocamos a vida dos teus servos que aqui estão. O Senhor conhece a luta, o confronto, as preocupações, as batalhas que cada família tem travado. E eu quero te pedir nessa manhã, ó Deus, a visitação do Senhor, fazendo, ó Deus, uma transformação do lar. Ó Deus, transformando vidas, transformando história, transformando lares, transformando situações. Deus, visita o teu povo nessa hora, e que possamos ouvir, ó Deus, as boas notícias de que o Senhor, ó Deus, tem manifestado o teu milagre de maneira, Senhor, grandiosa, porque o Senhor cuida dos teus, daqueles que temem o teu nome. Eu quero abençoar o teu povo nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Aonde você está? Fique em pé, nós vamos terminar o culto, nosso tempo já está bastante avançado. Nós vamos entoar o hino 108, fica onde você está, nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro. O hino 108 foi composto por um homem crente, rico empresário, que perdeu a sua empresa e todos os seus patrimônios no grande incêndio de Chicago. O pouco do dinheiro que sobrou, ele pôs a sua família num navio para atravessar para o outro lado, para que ele tentasse naqueles momentos iniciais retomar a sua vida, e o navio afundou e morreram todos da sua casa, só sobrou a sua esposa. As filhas morreram. Esse homem pegou um outro navio e passou no mesmo lugar. E o comandante do navio estava preocupado que esse homem ia tentar o suicídio. Havia perdido todos os recursos, havia perdido a família. O que sobrou para esse homem? Esse homem subiu num canto alto do navio e, chorando diante de Deus, ele começou a escrever esse hino que a gente vai cantar. Esse hino que a gente vai cantar foi escrito por este homem que perdeu tudo. Ele diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus
sempre sou. Deus não desampara os seus. Vamos louvar o Senhor e vamos receber a bênção. A primeira estrofe e o coro desse hino. Se passa mais doce, me deres gozar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O Deus que supre as nossas necessidades e que cuida de nós em toda a realidade, abençoe o seu coração e a sua família nessa manhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço na pessoa que está perto de você e que Deus te surpreenda no dia de hoje.